Tiago, a cada ano que passa, as fraudes evoluem cada vez mais, e com isso, as empresas também precisam evoluir e aprender com elas. No começo desse ano, um relatório colocou o Brasil como o quarto maior alvo de ataques ransomware do mundo. O que explica esse dado? Olá, Bruno. É um relatório muito interessante, né? Onde a gente olha, geralmente, o Brasil, ou os gastos com o Brasil em tecnologia, não estão nem perto do quarto lugar aí, mas a gente sempre vê relatórios similares, por exemplo, quando a gente vê ataques, né, sendo gerados ou como alvo, o Brasil entre os top 5 aí, e agora, olhando o ransomware especificamente, a gente aí em quarto lugar. Né? É um pouco assustador ver esse número, né? Porque pela quantidade de empresas do Brasil, eu acho que são vários fatores, na verdade, tá, Bruno? Acho que, primeiro, a pandemia deu uma contribuída nisso, especificamente para o Brasil, que a gente ainda tinha uma cultura muito focada em ir para o escritório, né? Então, isso, quando tornou-se híbrido ou trabalhando remoto, a exposição ficou muito maior para os hackers, né? Das pessoas irem trabalhar de casa, o modelo, a segurança baixou um pouco a guarda aí, todo mundo teve que ir do modelo que dava ali no momento e com isso teve um certo acréscimo, claro. E o Brasil ganha sempre notoriedade quando a gente fala um pouco disso que eu falei, de quantidade de ataques feitos e recebidos. Né? Então, a maturidade também das empresas brasileiras estava um pouco abaixo aí do que a gente compara em tecnologias de investimento mesmo falando, né? Comparado com outros países, aí aquela coisa, um pouco mais fraco que fica, acaba sendo mais fácil, né? E a gente costuma dizer, né, Bruno, o hacker ele não tem fronteiras mesmo, né? Para ele, tanto faz ele ganhar em Bitcoin ou ganhar algum acesso numa empresa que seja na Índia, que seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Né? O importante é ter sucesso no ataque que ele está fazendo. Né? Outro ponto muito importante que a gente viu acontecer, Bruno, e aí tem relacionado a um monte de coisas que a gente pode falar depois, é um pouco de mão de obra. Né? Então, você ter uma mão de obra menos qualificada para conseguir responder rapidamente aos ataques, e isso facilita com os hackers. Né? Então, a gente, de novo, né, um pouco desse movimento que a gente viu de pessoas ir trabalhar remoto, a gente viu muita fuga de mão de obra trabalhista mesmo, especializada do Brasil, trabalhando remoto do Brasil, porém em empresas de fora do Brasil por conta de salários maiores. Né? Isso faz com que a expertise das pessoas aqui caia um pouquinho e isso facilita um pouco também esses tipos de ataque. Você viu alguma evolução na técnica ou estratégia dos atacantes durante esse ano? Olha, a gente vê, na verdade, sim, evolução sim, em formas de se atacar, mas é curioso que, em muitos casos, o modelo, né, ou o vetor inicial de ataque continua sendo o mesmo, né? Por exemplo, e-mail. Então, phishing ainda é o modelo muito tradicional usado pelos hackers, acho que é um dos mais ainda usados para fazer ataques de ransom, né? Ou seja, é o elo mais fraco sendo o usuário, né, de conseguir chegar ali na empresa através de um e-mail. Outro ponto que a gente tem visto demais, Bruno, é a questão de roubo de identidades válidas, né? Credenciais válidas que são disponibilizadas no mercado, e aí que esses hackers conseguem, então, acesso a essas aplicações através de uma credencial que é válida. Então, acho que esses dois pontos são os que mais continuam em alta, o phishing continua muito em alta e credencial subiu demais a questão de ser válido. Aí a gente vai ver por isso, um pouco de trabalho remoto, um pouco das empresas irem muito para a nuvem hoje em dia, um pouco das empresas serem multi-cloud também, né? Isso dificulta esse gerenciamento de acesso a cada nuvem e isso facilita para os hackers também. Quando a gente fala especificamente de ataques ransomware, tem algum setor que ele seja mais focado pelos atacantes? Não tem, cara. É pulverizado. A gente vê muitas indústrias sendo um pouco, acho que talvez a indústria um pouco mais aí target desses hackers, porque aí é uma questão de investimento versus budget, né? Então, são empresas grandes, são empresas com muito dinheiro e que qualquer problema ali para uma produção, porém, o contrário, né? O investimento que a gente vê de tecnologia de indústria, ela é relativamente menor quando a gente olha, por exemplo, para bancos, né? Então, é muito mais difícil você conseguir invadir um banco do que invadir uma indústria. Então, é um pouco mais ali. Mas, como eu disse, independente da localidade, hoje em dia, tanto faz qualquer empresa do mundo ser atacada, a indústria é a mesma coisa. Né? O que se procura é a facilidade de acesso
e não especificamente uma indústria ou outra. Existe algum tipo de medida que você identifica que as empresas talvez não estejam adotando para se proteger a esse tipo de ataque? Olha, já existem no mercado, Bruno, várias tecnologias hoje que evoluíram bastante, eu diria, dos últimos 5 anos aqui, para prevenir algumas dessas tipos que eu falei, que eu comentei, né, aqui como phishing, por exemplo, como roubos de identidade. Então, muitas tecnologias dessas precisa muito avançar aqui no mercado brasileiro mesmo, no sentido de adoção. E olhando internamente, a gente olha ali práticas como, por exemplo, microsegmentação, que já entrou em alguns frameworks de segurança, como o NIST, por exemplo, né, e que poucas empresas fazem ou fazem de uma forma ainda tradicional, como era feita há muito tempo atrás, né, às vezes usando ali uma segmentação baseada em faro e tudo mais. Então, existe sim um caminho ainda a ser trilhado ali, usando frameworks já conhecidos de mercado que se adaptaram exatamente para tentar evitar ataques de ransomware, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Então, investir em tecnologias internas para prevenir esse tipo de coisa, investir em tecnologias mirando identidades e investir em tecnologias mirando muito proteção contra phishing, que ainda é o vetor ainda mais atacado aí para ransomware. Um dos principais pilares da cibersegurança são as pessoas, correto? Totalmente. De que maneira que as empresas podem educar, de certo modo, toda a sua equipe para que estejam conscientes com relação às medidas necessárias de cibersegurança? Boa pergunta, Bruno. Conscientização é a palavra-chave para isso, né? E quando a gente fala treinamento e conscientização em segurança, é ter uma política de segurança da informação bem definida e bem desenhada, praticar treinamento de todos da empresa, né? Não é só o desenvolvedor, por exemplo, que tem um melhor acesso ali, que está suscetível a um ataque, né? A gente tem que pensar na empresa como um todo, que pode, tipo, às vezes, um analista de um RH, por exemplo, ele tem algum acesso específico a uma base de dados que é interessante e por ali torna-se um caminho. Então, conscientização e treinamento é a palavra-chave para que todos entendam a importância que cada um tem na empresa para que a empresa se torne segura, né? E não disso, isso está dentro, embasado através de uma política de segurança da informação, que deve ser documentada, que deve ser sempre revista, né, de tempos em tempos para isso está sempre melhorando, e os treinamentos serem obrigatórios, né, a conscientização ser obrigatória dentro da empresa como um todo. Uma das maiores preocupações após uma empresa ser de fato atacada é a questão do tempo que ela fica fora do ar, né? Existe Uhum. algum tipo de iniciativa que possa minimizar tanto os danos sofridos pelo ataque, quanto talvez encurtar esse tempo de recuperação? Muito bem, Bruno. A gente vê que hoje a recomendação aqui, geralmente dos fabricantes ou mesmo de especialistas, né, é que a empresa consiga identificar, investigar e mitigar esses ataques em até 60 minutos. Esse é o tempo que estão colocando já para o ano que vem, que a empresa faça isso. Se você não consegue fazer esse tipo, né, de tempo tão curto sem ter muita tecnologia envolvida, e principalmente, né, já entrando um pouquinho no assunto, quando a gente fala de inteligência artificial, né, de AI, para ajudar nesse processo, né? Então, como é que a gente consegue ter uma equipe que é especializada, mas que consiga identificar os ataques muito rapidamente, e saber de onde veio, né? E principalmente mitigar esse ataque em até 60 segundos, em até 60 minutos, né? Em 1 hora de tempo ali. A gente vê alguns casos que algum hacker, por exemplo, entra na empresa e fica ali, né, com algum malware, por exemplo, e fica quietinho, simplesmente investigando e entendendo quais são os caminhos, até que ele de fato inicie um ataque. E a partir daí existe toda essa preparação que a empresa já tem que ter feito, né? Aí sim, usando ferramentas específicas para isso, seja ele desde uma detecção até no final ali, que seria um backup, né? De recuperação rápida, em backup já de alta disponibilidade e com muita tecnologia para que evite, sim, de fato, que mesmo que o hacker tenha sucesso, você consiga recuperar os dados rapidamente. Quando a gente fala assim, Bruno, a gente tem que pensar em toda essa cadeia, né? Então, e se falhar esse meu primeiro ponto de defesa, o que eu faço no seguinte, né? E se falhar o segundo, o que eu tenho de recuperação ou o que eu tenho de ação para tomar para que eu mitigue o mais rápido possível. Outro ponto muito importante é sempre validar, né? Uma das tecnologias, por exemplo, que estão muito
que estão chegando agora e ficando cada vez mais emergente, é a parte de exposure management, né? É você saber gerenciar o que está exposto da sua empresa. Então, como que eu identifico isso? A gente fazia isso muito atrás com os pentests tradicionais, mas hoje já existem muitas ferramentas muito interessantes que conseguem fazer isso muito rápido e de forma muito eficaz e de várias vezes. Então, testando sempre, identificando quais são os gaps, identificando quais são os riscos, e aí você vai corrigindo ao longo do tempo aquilo que você entende, olhando o seu ambiente, obviamente, né? Que é mais rápido de você corrigir e que tem maior efetividade. De novo, acho que você já tocou no assunto, mas, de novo, treinamento, né? E treinamento das pessoas tem que estar sempre nessa pauta como um todo. Você mencionou a inteligência artificial, certo? De que maneira você vê ela como uma ferramenta de auxílio à cibersegurança? Qual é o futuro próximo dessa ferramenta? Cara, eu acho que a inteligência artificial ela veio, bom, assim como todas as tecnologias tão inovadoras ou tão disruptivas assim, ela já está presente, na verdade, em soluções de cibersegurança há um certo tempo, né? Agora, aí, com ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT ele ajudou a democratizar aí o uso da ferramenta. Isso traz alguns problemas de um certo lado, que onde a gente vê ali que, por exemplo, e-mails como phishing, que eram mal escritos, hoje em dia saem perfeitos para esses usuários. A gente vê pessoas que não são tão experts em desenvolvimento de código, desenvolverem códigos mais fácil e maliciosos dessa forma. Por outro lado, a gente vê um emprego da inteligência artificial em várias ferramentas, né, em várias soluções que ajudam a mitigar certos ataques. Que ela para de detectar ou ela para de analisar simplesmente padrões para ela analisar de fato tendências, o que poderia acontecer, o que esse usuário está fazendo, então, alguma coisa está diferente dele, que não necessariamente é um risco, mas poderia se tornar um risco ou poderá se tornar um risco, né? Outra parte muito interessante que a gente vê de inteligência artificial e que e várias empresas estão começando a cada vez mais ter ofertas é quando a gente fala da parte de detecção e resposta, né? Então, uma soluções que consigam armazenar e coletar muitos dados de vários ambientes, de várias soluções, de vários devices, fazer essa correlação muito rápida e entregar para o usuário, ou entregar para um SOC, ou isso faz até, na verdade, o SOC mudar de trabalho, né, de forma de trabalho, mas entregar uma forma ali que o usuário consiga, ou o analista de segurança consiga tomar uma decisão muito rápida, né? Coisas que antes ele tinha que analisar muito log, tinha que fazer muita correlação muito manual. Com a inteligência artificial, você consegue rapidamente fazer essas pesquisas muito, né, muito mais eficazes e ter aí sim essa resposta de uma forma mais rápida. Então, vai desde a detecção de uma ferramenta que faz isso de forma automática, detectou, achou esquisito, alarma e bloqueia, até mesmo ajudar os times lá de SOC a ter uma resposta mais eficiente. Tiago, quando uma empresa busca contratar as soluções fornecidas por vocês, quais são as soluções que elas mais buscam, que elas mais se preocupam em proteger justamente os sistemas delas? Olha, Bruno, aqui na NetValue Security, a NetValue especificamente, a gente tem trabalhado em muitos projetos de proteção de endpoint. Tem sido grandes projetos nossos aqui, que são projetos grandes, e que, curiosamente, são projetos que acabam sendo de curto prazo quando a gente fala de implementação. Então, existe uma preocupação de como é que eu protejo ainda mais meu endpoint. Aí a gente olhando ali de soluções ou empresas, né, saindo do tradicional antivírus e indo para umas soluções de EDR, ou seja, né, de detecção e resposta muito mais rápida ali naquele endpoint, e são implementações mais rápidas de serem feitas. Isso tem sido uns projetos. Alguns outros que a gente tem participado são soluções que já estão mais, esse ano já se tornou muito mais recorrente, que são as soluções de SaaS, né, para acesso remoto. Aí a gente já procura ali uma substituição de VPN ou híbrido até, alguns usuários com VPN, e novos usuários entrando no mundo SaaS, então para acessos remotos muito mais seguros e muito mais eficientes, tá? Então, projetos nesse sentido. Eu vejo também outros que a gente tem participado bastante são seguranças em nuvem, né? Então, muitas empresas estão multi-cloud hoje, não, é difícil você achar uma empresa que é simplesmente um vendor ali de cloud. Então, fazer a proteção da segurança das aplicações na nuvem tem se tornado um desafio
e a gente tem participado de projetos bem interessantes aí. Acho que esses três são os que a gente mais interessantes que a gente tem. Claro que existem outros aí que são mais corriqueiros, mas olhando aí para a tecnologia para o futuro, são esses que a gente tem mais entregado. Tem algum setor específico que tenha buscado mais vocês? Olha, não, aqui na Edvalue em si, a gente sempre teve dois setores que são muito, que a gente mais atua, né, que sempre foi o mercado financeiro e o mercado de saúde, né, nos últimos, eu diria, 5 anos, mais ou menos, esses são os dois setores, e recentemente a gente começou a entrar muito forte no mercado público, né, e aí a gente acaba categorizando as empresas como governo. Mas dentro de governo, óbvio, existem as suas particularidades quando é, por exemplo, uma secretaria de finanças ou quando é uma secretaria de saúde, né? Dando exemplo aí dos dois que eu dei ali. Mas esses três setores, governo, saúde e finanças, continuam sendo os maiores aqui. Mas a gente atende de todos os setores, tá, Bruno? A gente tem ainda clientes muito grandes ali na área de serviços, temos muitos clientes na área de indústria também, na área de tecnologia, alguns clientes também. Então, não tem um setor, esses três são os maiores, mas a gente tem uma base muito grande em toda a base. Falando já, projetando o ano que vem, né? Quais são as maiores tendências, né? Quais são os riscos, os ataques que você acha que mais devem ser monitorados de fato, que podem roubar a cena em 2024? Olha, eu acho que dois deles estão muito preocupantes, que o primeiro é a identidade, né? A gente vê até os fabricantes, né, que nós trabalhamos e que quando a gente lê e fala com bastante cliente, é identidade. Então, todos preocupados em proteger a identidade. A identidade hoje que um funcionário usa, ela é isso, ela pode acessar a aplicação interna da empresa, como também uma aplicação que está em qualquer uma nuvem, seja ela privada ou pública, né? Então, a maneira de eu proteger essa identidade é uma das tecnologias ou uma das soluções que eu acho que está crescendo bastante e que em 2024 vai ser uma tendência grande de procura aí por conta dos riscos que isso tem associado. Outra é a chamada CNAPP, né, que é Cloud Native Application Protection Platform, ou seja, plataformas de proteção de nuvem. De novo, indo aí para essa parte de cloud security, mas a gente olhando holisticamente toda a cadeia de produção de uma aplicação dentro da nuvem, né? Desde o desenvolvimento do código mesmo até a entrega dessa aplicação para o usuário final. Como é que eu consigo proteger toda essa cadeia, olhando ali no código, olhando no deploy, né? E olhando na entrega final. Olhando também por exemplo, postura daquela nuvem, postura de segurança, aliado ali, por exemplo, a frameworks como o GDPR, ou até a LGPD no Brasil também. Então, até isso a gente consegue olhar. Então, eu acho que esses três são os que mais vão se despontar aí para o próximo ano. Perfeito, Thiago. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, agradecer o conhecimento que compartilhou e espero te encontrar nos próximos eventos, entrevistas e artigos da T-Insight. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Boa tarde.